podcast Raízes da História, o seu podcast que fala sobre peste, bruxas e Satã. Nesse episódio de hoje, em específico, nós falaremos sobre a peste negra, Satã e bruxas. Olha só que coisa, né? Para falar sobre esse assunto comigo hoje, eu trouxe dois amigos, dois convidados especiais, que eu gostaria que se apresentassem a partir desse momento. Então, podem começar. Agora, olá a todos, né? Eu ia falar boa noite, mas enfim, olá a todos. Meu nome é Jefferson Flores. Jefferson Flores, sou formado em História pelo UNASP e sou professor de História do Fundamental 2 na Escola Adventista de Jundiaí. Bom, eu sou o Léo, novamente aqui, né? Mais uma vez, tentando contribuir de alguma forma aqui para esse podcast que a gente acredita que um dia vai ser de sucesso, né? E tô já me formando em História, né? O último semestre também aqui no NASP. E daqui a pouco estarei exercendo a mesma profissão que o Jefferson aí, se Deus quiser. Amém. Bom, eu tô 4 anos no curso, já mudei de faculdade e talvez eu me forme esse ano. Então, grandes expectativas para esse ano aí, se eu não morrer com corona, né? Ou qualquer outra doença. A primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é o que vocês têm feito ultimamente nessa quarentena aí? Cara, pra ser real, eu estava trabalhando virtualmente até umas semanas atrás com os meus alunos. Nós temos aqui um sistema chamado Google for Education, em que os alunos de sua própria casa eles podem ter acesso às nossas aulas, tanto por vídeo quanto por lives e outras coisas mais. Todos eles tiveram as aulas até o fechamento do bimestre e agora eu acabei entrando de férias, justamente para dar esse tempinho para ver até onde o Covid, né? Mas é só um mêsinho, e então tirei esse mês para poder estudar um pouco mais e dormir. Dormir é bom, né? Eu tô aproveitando para colocar algumas leituras em dias também, né? Com Yuval Harari aí, com o livro que um amigo recomendou aí, de Napoleão, né? Também, tá achando muito interessante. Aproveitando para fazer os trabalhos da faculdade, né? Que apesar de a gente estar em quarentena por conta do Covid, as aulas continuam normais no virtual. Tem muito mais trabalho para ser feito, né? E pesquisa e tudo. Então a gente continua estudando aí. Bom, minhas últimas semanas foram de muito belo humor para trazer conteúdo para essa coisa aqui que a gente chama de podcast. Que é um assunto que a gente vai tratar hoje, no caso, que vai ser a história do medo, que o Delomore ele trata muito bem no seu livro. Que vai de 1300 até 1800 bola, e dá para... Ele fala até de 1930. Acho que ele chega a citar gripe espanhola, não lembro. Mas é bem rápido, assim, né? Então, o que eu gostaria de trazer à discussão aqui hoje, né? Para a gente falar sobre a peste negra, outras doenças que vão surgir nesse momento da Europa, e para a gente analisar como que ela mudou o comportamento das pessoas que foram afetadas por essas doenças. Foram várias, né? A peste negra, ela começa ali em 1348 e ela vai ter vários surtos, se não me engano, de 10 em 10 anos, alguma coisa assim. Depois vai diminuir, vai ser de 2 em 2 anos. Vai ser um negócio bem louco. Mas acho que o interessante é a gente analisar essa questão do comportamento das pessoas, né? Como as pessoas agiam, como que as pessoas se comportavam durante essas epidemias que aconteceram na Europa ali no século XIV em diante. O que eu lembro também é que algumas crises dessa baixa Idade Média, né, vão contribuir muito, né, para a proliferação dessa pandemia, que vai ser aí, por exemplo, as revoltas camponesas, né? A gente vai ter aqui a Guerra dos 100 Anos também, que é mais ou menos nesse período aí que essas crises, essas revoltas, né, vão causar aí mais um avanço também dessa pandemia, né? Eu tenho uma pergunta aqui para vocês, que eu não sei a resposta, mas espero que vocês saibam.
Quanto tempo que demorou para o pessoal descobrir o que era o Covid-19, o grande coronga? Olha, de acordo com as pesquisas, já tem desde 2015, se eu não me engano, né, que o Covid ele foi identificado na China, porém ninguém se manifestou, sim. né? Mas Só agora, o 2020. tempo, agora em 2020, o tempo que foi, cara, foi algo muito rápido. Foi muito rápido, se eu não me engano, foi questão de semanas para ser identificado, né? Porque começou bem no interior da China e quando chegou mais ou menos nas grandes cidades, foi bem rápido para ser identificado. Eu não sei o tempo exato, eu querer chutar aqui vai ser para errar talvez, mas eu acho que semanas foi o período que eles acabaram detectando, né? Sim, então esse é um paralelo que a gente pode fazer primeiramente com a peste negra, porque demorou, acho que bastante tempo assim, né, para eles descobrirem o que era a peste negra, de onde estava vindo. Uma curiosidade histórica, o Bassi, é que aquelas máscaras, né, as famosas máscaras da peste negra, eles não só demoraram a descobrir, como também identificar de onde que vinha, né? Aquelas máscaras, o bico dela é tão longo porque na ponta deles eles colocavam ervas, porque eles achavam que a doença estava relacionada ao mau cheiro. Então ali tinha ervas na ponta dela para poder ter um aroma mais agradável, né, diante dos corpos, né, os médicos usavam, e também para não ser contaminado. Ah, sim, com certeza. O Delomont ele vai falar bastante disso aí. Essa questão, inclusive, quem falava dessa teoria do Einstein, se não me engano, era o Paracelso. Eu não lembro de que eu anotei isso, mas acho que era o Paracelso, que ele falava que as doenças elas se espalhavam pelo ar, porque era pelo cheiro, ou era por causa dos astros, ou porque vinha debaixo da terra por causa de algumas pessoas mortas, alguma coisa assim. E as máscaras elas vão servir para o seu propósito, apesar de não ser a maneira correta de se prevenir, né? Exatamente. Porque ao mesmo tempo que você vai ter um mau cheiro, que não vai ser o motivo da doença, ele vai ser um motivo para você acabar ficando um pouquinho louco, ou, enfim, era uma maneira de se proteger também. Sim. A ideia da doença em si, quando a gente trata de peste negra, há de se levantar algumas questões do período, né? Primeiro, a questão de saneamento básico, que você não tinha na Europa nesse momento. Você tinha os maus costumes Não vou colocar maus costumes, né? Porque até então seria um anacronismo, mas coloquemos assim como o momento em que não havia modos ou costumes que nós temos tanto hoje quanto na Idade Moderna, que vão surgir lá posteriormente com o processo civilizador. Mas essa questão tanto dos ratos, quanto do lixo nas ruas, quanto as questões de higiene que eram bem precárias no momento, são os fatores importantes e cruciais para a Yersinia pestis, que é no caso o vírus, né, da peste negra, se manifestar e se propagar, na verdade, né? Porque primeiro ela afeta os roedores e posteriormente seres humanos pelos carrapatos, né? Então, Pulgas, tipo, né? pelas pulgas. Então, isso vai se alastrar de uma maneira descomunal. E já pegando um gancho no que você falou, Bassi, esse efeito da peste negra, assim como o Covid-19 hoje, muda um pouco a relação da sociedade e a relação com o outro. Assim como na peste negra você tinha o afastamento das pessoas na questão social e também pelo medo, hoje na sociedade, por mais que nós temos uma tecnologia mais avançada, nós temos um serviço médico maior e mais preparado, ainda assim fomos pegos de surpresa e o distanciamento social ainda se faz necessário. Então, justamente a relação que nós temos entre a peste negra e o Covid-19 é o distanciamento social. Porém, ainda se diz que a peste negra é muito mais fatal do que o Covid-19. Então, a questão do distanciamento social é engraçado, porque o Delumont ele vai falar que as pessoas vão começar a tomar mais distância, os vendedores vão colocar uma mesa grande entre ele e seu cliente. Então,
é uma das minhas teorias que eu não li, eu não pesquisei sobre isso, então é uma teoria minha, que alguém já deve ter falado sobre isso, que é a questão de privacidade, a noção de privacidade que vai ser criada a partir da peste, né? Porque todo mundo tem que ficar um pouco mais recluso, o pessoal tem que lavar as mãos, os quartos têm que ser um pouquinho mais separados agora, você não pode mais ficar no mesmo quarto que pessoas doentes, que inclusive acho que o Lutero, não sei, era algum padre que ele vai falar sobre o distanciamento dos pais e dos filhos, porque os pais estavam com a peste, os filhos se recusavam a ir até eles, ou o contrário. Então você já tem uma noção nesse período de privacidade, né? Eu acho interessante esse fato que o Delumeau ele cita. Acho que é importante, Bassi, a gente fazer um paralelo, mostrar para as pessoas também, né, que a peste negra ela era causada por uma bactéria, né? E a Covid é um vírus, né? Tem uma diferençazinha entre os dois aí. E o nome da bactéria era o bacilo, né? Então a peste negra não passou aí de um grande bacilo durante a Europa medieval, né? Ainda sobre essa questão da privacidade, você vai ter uma diminuição demográfica das cidades, né? No século XIII, XIV, quando está surgindo, quando a peste negra está chegando, você tem a criação das cidades, mas ao mesmo tempo você vai ter um certo esvaziamento delas, porque você vai ter a peste chegando na cidade e o pessoal vai acabar fugindo para os campos. Que tem um autor que eu não lembro o nome dele, mas ele vai escrever o poder, a peste, o poder, alguma coisa assim, da peste negra em Portugal. Que ele vai falar que o pessoal que fugia para o Mediterrâneo, que fugia para as florestas, para os campos, eles tinham menos chance de morrer porque eles tinham comida. Então eles até poderiam morrer de doença, mas eles não iam morrer de fome, como o pessoal da cidade geralmente morreria. Então você já tem uma dupla peste, né? Que é a fome e a doença em si. E o pessoal... Pode falar. Pode falar. O pessoal vai, inclusive, fazer paralelos com o êxodo da Bíblia. Já é o uso da Bíblia ali para começar a explicar as pestes. De certa forma, essa questão do êxodo rural e as mudanças, em história, nós percebemos que na Idade Média há essa mudança, no caso, um pouco antes das Cruzadas, em que você tem um crescimento demográfico, porque o número de mortes diminui, e você tem o avanço das tecnologias de plantação. No plantio você agora tem mais comida, então menos guerra, então a tendência é aumentar o tipo de população. Bosky, que é um estudioso da Idade Média da Universidade de Princeton, ele escreveu um livro chamado The Impact of the Black Death on Policy, Government and Society. E nesse livro, de 64, ele trata exatamente como a cidade de Sínese, ela completamente se alterou devido à peste negra. Então, como as pessoas começaram a notar essas mudanças e foram saindo das cidades. E isso a gente atribui a toda a Idade Média, no caso do século XII, XIII, em que você tem as pessoas saindo das cidades e se afastando, porém, ainda assim, elas viviam em povoados, ainda assim, elas viviam em conjunto. Ninguém se isolava, como eu posso dizer, exatamente, até porque não havia esse senso de privacidade ainda, por completo. Então você tinha muitas pessoas vivendo na mesma casa, dividindo o mesmo cômodo. Então, ainda assim, era um grande fator que contribuiu para o alastramento dessa doença. E quando ele trata desse impacto, principalmente na questão do governo, você vê os governantes incapazes, você vê as pessoas, os nobres, dificilmente conseguindo fazer algo em relação a isso. Eles mesmos tinham medo, eles mesmos se isolavam e ainda assim não conseguiam, porque de certa forma a morte não fazia distinção de ninguém. Então ela chegava para todos, e ele deixa isso bem claro no livro dele. Essa questão o Delumeau trata também, o Delumeau e o outro cara que eu não lembro o nome, deixa eu ver aqui rapidão.
Mário Jorge da Mota Bastos, acho que ele é português, não tenho certeza. Mas eles vão dizer que realmente a peste não distingue, tipo, pobre, rico, camponês, servo, rei, nobre, clero, mas você vai ter a questão da comida ainda, né? Quem vai conseguir, que é a mesma coisa que a gente está enfrentando hoje, né? Assim, de uma maneira diferente, mas parecida. Que quando você tem muitas pessoas na quarentena, tipo, bem de boa, assim, largado, você tem uma pessoa que precisa do trabalho, que precisa do dinheiro para poder se sustentar em casa, porque não teria outras condições, né? Então, o pessoal, o Delumont, ele cita inclusive que os primeiros a fugirem das cidades eram os ricos, e os pobres eles seguiam atrás depois. Até questão. Até a questão de informação do que era que estava acontecendo era bem restrita, né? E quando ia chegar aos pobres, isso já vinha com vários imaginários, né? Já passado desde os ricos, né? Então tinha uma falta de informação muito grande, diferente do que hoje, né? Que a gente tem a informação acessível a todo momento. Ainda assim, a questão dos ricos e pobres e a questão atual que nós temos, é muito complicado você falar de isolamento e falar de quarentena para pessoas que necessitam do trabalho, pessoas autônomas e tudo mais. É uma questão muito delicada. Não me expresso em apoio a nenhum tipo de política ou ideologia nesse sentido, mas realmente, olhando pelo lado sociológico, é uma questão muito complicada de você tratar para pessoas que precisam pegar o trem todos os dias e trabalhar. E naquela época, naquele período, pessoas precisavam ir para o campo trabalhar, pessoas precisavam vender o seu peixe nas feiras. Então, os nobres estavam tranquilos, os nobres estavam de boa, porém os pobres precisavam fazer algo. Não atribuo essa mesma situação a nós hoje de uma maneira ampla, no sentido de que, tipo, você precisa sair de casa e precisa. É como sempre, cuidados. Sempre tomar os seus cuidados. E se possível, fique em casa. Caso não, tome o máximo de cuidado. Naquele período não havia uma vigilância sanitária. Não havia alguém que dissesse assim, não, fique em casa ou não. Não, são vertentes extremas. Ou você fica em casa, ou você vai pra rua e morre. Escolhe. Não tinha... não. E a princípio, quando eles não sabiam que tipo de doença eles estavam tratando, com o que eles estavam lidando, era tratado como uma doença normal. Era tratado como um resfriado, ou em remédios. E às vezes o próprio médico ou a família que não sabia o que estava acontecendo se expunha àquele fator e acabava contraindo a doença sem mesmo saber. E acabava que como os profissionais hoje estão nos hospitais se expondo também, os médicos daquela época também se expunham. Só que não tinha ideia, fique em casa e se cuide. Era simplesmente, estou doente e venha me tratar. Tem uma outra questão em relação à medicina e à falta de informação que o Léo falou, que as pessoas, de certo modo, sabiam o que estava acontecendo, pelo menos os médicos, né? Mas eles amenizavam para não causar um caos coletivo. E porque, segundo o Delumont, o pessoal precisava trabalhar ainda e não era tempo de criar uma confusão para o pessoal acabar morrendo por outras causas. Então, eles meio que omitiam ou suavizavam as doenças para falar, tá tudo bem, não vai acontecer nada. Esse bubão de 3 metros que está crescendo no seu braço vai passar daqui a pouco. Porque você cria uma crise, né? Não é porque eles eram antepassados, antecessores ao nosso tempo, que não havia um senso de responsabilidade ou um senso político. Você tem tempo para colher, você tem tempo para plantar, você tem tempo para trabalhar. Então, assim, evita-se aglomerações, evita-se balbúrdias e qualquer outro tipo de momento de alvoroço para simplesmente não se perder o fio da meada econômico. Entende? Então você nota até, de certa forma, uma preocupação com a economia, né? Porém, há esse exemplo que é muito grande e satisfatório para o presente
de que quando você valoriza uma economia, de certa forma, você tem grandes perdas. Sim. O Delmont ele fala, inclusive, que a quarentena funcionou bem para eles, né, nos períodos lá. Porque outra questão, morria muita pessoa, né? Vocês devem ter visto Monty Python já. Você lembra da carrocinha do maluco? Da carrocinha, traga os seus mortos, traga os seus mortos. Batia na madeira. Quando você lê esse livro do Delmont, A História do Medo, você percebe o quanto que essa cena do Monty Python era real. Porque ele fala aqui que um dos motivos pelo qual a quarentena era satisfatória é porque você saía na rua e você via um monte de corpo. Não tinha, tipo, um lugar para desovar aqueles corpos. Então, geralmente ficavam jogados, tinha pessoas que recolhiam para colocar em outros lugares, mas, tipo, no começo da peste, o pessoal morria e ficava na rua. Então, você tinha uma carroça que passava para colocar os mortos na carroça e tinha que pagar um dinheiro ainda. Agora, você imagina você saindo da sua casa lá, 1350, mais ou menos, tem uns 50 maluco morto na sua rua, tudo preto por causa de doença, umas bolhas gigantes de... Eu não sei do que era aqueles bubão que surgiam, mas eles dizem que era bem duro, que era difícil cortar, que eles tentaram abrir para analisar, mas não conseguiram porque era muito duro. Então, você evitava que pessoas entrassem em frenesia de loucura de ver tanto morto. Tragam seus defuntos! É engraçado, na verdade, engraçado não. Faço uma observação aqui de Giovanni Boccaccio, que é o poeta e crítico italiano da época, 1212, 1213, 1313, na verdade. E ele coloca no seu livro Decamerão, que é um conjunto de novelas, mas que faz um grande aporte e tem como base o contexto da época, a seguinte escrita. Na página 12, né, ele coloca assim: esta peste foi de extrema violência, pois ela atirava-se contra os sãos, a partir dos doentes. Sempre que doentes e sãos estivessem juntos, ela agia assim de modo igual, aquele pelo qual procede o fogo. Passa as coisas secas ou untadas, estando elas muito próximas dele. A enfermidade ainda fez mais. Não apenas o conversar e o cuidar de enfermos contagiavam os sãos com essa doença por causa da morte comum, porém mesmo o ato de mexer nas roupas ou em qualquer outra coisa que tivesse sido tocada ou utilizada por aqueles enfermos parecia transferir ao que bulisse a doença referida. Então ele coloca aqui as formas de contágio que aconteciam no período. Porém também, assim como você falou da carrocinha de Monty Python, ele coloca mais à frente que essas pessoas que ficavam encarregadas de carregar, de fazer os sacramentos também, muitas vezes esses corpos que ficavam nas ruas, eles eram sepultados e às vezes o padre estava fazendo uma procissão para enterrar um corpo, que era de costume, né? E ele acabava olhando para trás, vendo que tinha mais 6, 7 defuntos para ele enterrar. E isso era só o princípio. Muitos deixavam suas casas com a pessoa doente lá dentro, abandonavam suas casas e largavam o parente lá doente lá dentro, porque tinha medo de se contaminar e acabar pegando a doença também. Então, muitas pessoas não só morreram pela doença, como também morreram por negligência, se é que podia se fazer algo por ela. Então, ele deixa bem ilustrado como era o cenário do período, como as pessoas viviam naquele momento. E é aí que ele coloca que, tanto nessa forma de contágio, a gente tem que lembrar que quando uma pessoa, o maior medo do homem medieval era morrer sem a salvação, era morrer sem se confessar. Uhum. E essa questão do abandono também aconteceu na questão da religiosidade. Porque assim, os padres, quando eles iam fazer as confissões dos doentes, eles acabavam por se contaminar também. Zenódio Beneditino, nos análises esse nome é muito difícil. Tá difícil, hein? Camaldulenses, ele coloca que 3/4 dos monges que moravam com ele no monastério faleceram. Então assim, você sofre com uma perda
tanto por morte quanto por medo dos monges, dos padres, dos frades, de quem fosse religioso naquele período, justamente porque eles não queriam se contaminar também. Então muitas pessoas acreditavam que morriam sem a salvação ou sem poder se confessar e desciam direto ao inferno. Então a questão religiosa ela é grandemente afetada neste período. Por quê? Porque as pessoas se sentiam abandonadas por Deus, acreditavam que essa doença era um castigo divino, tanto que Boccaccio coloca também no seu texto assim: por iniciativa dos corpos superiores, e em razão de nossas iniquidades, a peste atirada sobre os homens, por justa cólera divina e para nossa exemplificação. Ou seja, isto provém de Deus, é a ira de Deus sobre nós que somos pecadores e indignos. Então imagina a pessoa morrendo, doente no seu leito de morte, sabendo que vai morrer, não tem acesso a um padre, não tem acesso a um confessionário, não tem acesso a essa privacidade, esse senso de privacidade, e sabe que Deus está descarregando a ira nela e que ela vai morrer sem a salvação. Isso para o homem medieval era terrível, e Delumeau fala sobre isso. Fala, assim, a questão da dessacralização da morte também, né? Quando alguém morria, além de você ter essa questão de benzer a pessoa para ela ter a salvação, você tinha também os ritos, os funerais, as procissões. Isso com a peste acaba, né? Porque o pessoal não quer mais estar na rua. E essa falta das tradições para eles vai ser um impacto muito grande já, inclusive. Vai ser algo que vai mudar bastante o modo de pensar do homem medieval. Há também um apego religioso extremo, porque justamente a ideia de castigo divino faz com que as pessoas busquem a Deus para se redimirem. Então, o apego religioso, ele fica gigantesco. Então, agora as pessoas doam as suas terras para a igreja. É o momento em que a igreja vai lucrar, é o momento em que a igreja vai crescer. Entende? As pessoas doam suas terras porque querem a salvação. As pessoas buscam os religiosos ao extremo, vivem dentro das igrejas, se convertem, viram padres, viram monges. Então, assim, você tem, por um lado, um aumento estratosférico de algo que, para o momento, era oportuno. Você tem o crescimento da igreja, ao mesmo tempo que você tem o aumento da fé. O homem medieval ele já acreditava que tudo girava em torno de Deus. Deus era o centro, você tem aí o teocentrismo. A partir da peste, você tem um crescimento demográfico não, um crescimento ideológico nesse sentido. E aí eu faço um pequeno gancho no sentido messiânico que nós temos hoje. Uhum. Por mais, é claro que, fazendo aqui um parênteses, na Idade Média, você não tem um senso crítico, teoricamente. Poucas pessoas conseguiam ler, sabiam ler, era algo exclusivo, então você tinha um senso crítico bem limitado. Fora que o nível de informação era muito menor. Então, os padres, os frades, ou seja lá quem for, nobre, que conseguisse tirar proveito dessa oportunidade, ou conseguisse realmente, porque eles acreditavam realmente que era Deus, eles tinham uma liberdade gigantesca. O homem medieval, ele se sentia atrelado à igreja. Então, para ele, a verdade era a igreja. Ele não questionava, entende? Ele não pensava, peraí, se eu lavar minha mão, será que eu não evito isso? Ou se eu não tiver contato com lixo ou com rato? São parênteses que a gente tem que colocar, porque é um período diferente. Porém, hoje, nós temos acesso à informação, nós temos acesso à tecnologia, nós temos o senso crítico, pelo menos eu espero que a maior parte da população alfabetizada tenha senso crítico, tá? E bom senso também. Então nós temos a ideia de que o que nós vivemos hoje é decorrente, digamos, da natureza e de algo mais. Não é, teoricamente, um castigo divino, ou até então um senso de conspiração. Então quando nós falamos de Covid-19, quando nós falamos de coronavírus e temos recomendações a seguir, espera-se que o médico que recomendou
você possa olhar para a recomendação dele e falar assim, olha, é isso aqui, beleza, o cara que entende, ok, eu vou seguir. Pronto. Mas ainda assim, Bassi, há uma resistência. Há uma resistência justamente porque as pessoas se cegam e olham para um alvo e a partir deste alvo dizem, não, tá errado, não é assim. Elas acreditam no próprio senso comum, entende? Ao invés de acreditar em alguém que já estudou sobre isso, em alguém que sabe disso. Então, assim, nós somos uma sociedade mais avançada do que a sociedade da Idade Média, isso é fato. Porém, não há julgamentos sobre a sociedade da Idade Média, o homem medieval, justamente porque eles não tinham acesso e nem senso crítico no nível que nós temos hoje. Então aí eu fico o questionamento para mim, talvez não há uma resposta para isso, o que é de errado então na nossa sociedade para que em certo ponto nos igualemos a eles no sentido da doença? Porque se é dito para se evitar aglomerações, as pessoas continuam indo para as ruas fazer protestos e aglomerações. Onde está o X da questão nisso tudo? Não quem é o culpado, mas aonde está o erro nisso tudo? Se é que você me entendeu. Entendi. Eu acho que a gente pode colocar muito disso aí no medo e na própria questão da religião, mas não numa religião religiosa, mas numa religião ideológica, como a gente tem hoje, né? As pessoas não são mais tão... Enfim, as pessoas têm uma certa crença na religião, mas elas estão muito mais apegadas em ideologias. Coisa que a gente não vai ter tanto na Idade Média, por exemplo. Não sei se você concorda com isso. Acho que você fala basicamente isso. De certa forma, nós temos essa politização das coisas. Na verdade, senso político é uma coisa e partidarismo é outra. E o que nós temos mais é partidarismo. Exatamente. É uma coisa interessante também, porque quando você teve a peste negra, você não tinha uma origem certa. Eles acabavam meio que criando, ou através da religião, falando que era um julgamento divino, que existe alguns pensamentos assim hoje também, não é difícil de encontrar, mas você também tinha as populações europeias culpabilizando, por exemplo, os judeus pela peste. Então você vai sempre ter várias... judeu, né? Não só judeu, como outros grupos também. Por exemplo, eu não lembro exatamente como que o Delumont coloca, mas você tinha ali uma rixa entre a Itália e a Alemanha, por exemplo. Então, os italianos, eles iriam colocar a culpa nos alemães. Então, tem um alemão aqui, ele tá enfeitiçando nossos postos, ele tá envenenando a comida. Então, eles sempre buscavam um agente externo para botar a culpa. E, obviamente, quem sofreu nesse período foram os judeus. Eu não anotei todo mundo que tinha aqui, mas ele fala de feiticeiro, ele fala dos pobres, dos leprosos, das pessoas doentes. Então todo mundo que eles consideravam um perigo, eles culpavam, falando que aquela pessoa era culpada por trazer a peste. Então, de certa forma, a gente tem um pensamento bem parecido, né? Porque hoje você fala em corona, você fala... Alguma pessoa vai falar, gripe, vírus chinês, não sei o que, comunismo, não sei o que, estão tentando quebrar a economia mundial. Então você sempre vai ter uma busca por esse agente externo para buscar uma razão. Eu diria que isso é uma questão de medo, né? Você tem medo daquilo que você desconhece, então você atribui coisas que tecnicamente não existem para tentar explicar e para você, você tem alguma coisa para culpar, né? É essa questão de você ter algo para culpar. Se você não pode culpar algo, você vai acabar, enfim, viver num sofrimento eterno, porque a sua vida não faz sentido. Aí você descobre alguém que pode culpar e você ganha um sentido na vida de novo, porque você pode ficar reclamando no Facebook, nos manuscritos. Eu acho que tem bastante relação. Essa ideia de medo a gente vê também no Legoff, né, com o Homem Medieval, em que ele vai tratar dos medos mais primitivos e também nas questões mais supérfluas do medo do homem medieval, como ele vivia, como ele vai tratar disso. E também tem um outro livro
chamado Sexo, Desvio da Nação, do Jeffrey Richards, em que ele vai tratar dessas questões do medo exatamente, e o exemplo mais claro que ele coloca, e a gente não vai se delongar nisso porque eu acho que isso foge um pouco, mas só para exemplificar, são as bruxas. As bruxas são o exemplo mais claro de que você precisa de um agente externo para justificar uma ação sua. Então, se aconteceu uma peste, ou se a plantação não foi bem sucedida, ou se sumiu uma criança, é culpa de uma bruxa. Mas quem é a bruxa na história? Entende? Então, basicamente, o que nós fazemos hoje, ou que a maior parte da população da sociedade, na verdade, faz, isso eu digo eu, você, o mundo inteiro, nós nos auto-sabotamos. Então, o que nós temos hoje na sociedade, quando eu digo sociedade, eu me incluo você também, incluo todos nós, nesse sentido, e nós também nos auto-sabotamos, em quem nós colocamos a nossa culpa. Entende? É muito mais fácil nós colocarmos a culpa em alguém ou em algo, porque isso gera um certo conforto, isso gera um certo demaseio da nossa parte, tipo, tudo bem, estou tranquilo, porque de certa forma não é 100% minha culpa. Entende? Eu só saí ali para ir comprar um negócio, fulano se infectou, mas ele podia se infectar em qualquer outro momento. Então, assim, a transferência de culpa, ela vem desde a Idade Média, porque é muito mais simples você transferir essa culpa e esse dever para outro, ou para algo. E no caso, quando nós tratamos da Idade Média, nós falamos de teocentrismo, e a maior fonte de causas ou de problemas da Idade Média provém ou de Deus ou do Satã, né? Provém do Satã. Então nós sempre estamos buscando algo para culpar, para assim aliviarmos nossa consciência. Justamente porque também hoje a gente já não coloca tanta culpa no Satã, né? A gente busca outros satãs para colocar a culpa. Eu queria voltar um pouco numa questão que você falou lá do Decamerão do Boccaccio, sobre a criação a produção cultural que aconteceu durante a peste, porque você vai ter, não sei se você chegou a ler alguma coisa, mas cheguei você a ver alguns quadros. Então, você vai ter a questão da dança macabra, né? Da dança dos mortos. Justamente. Você vai ter não é a criação de um santo, mas a ressignificação do São Sebastião. Você vai ter o fogo, que está descrito na Bíblia já como um elemento de purificação, né? Você vai ter as próprias fogueiras para queimar as bruxas como um instrumento para purificar a alma delas. E você vai ter as flechas também, que vai estar associado a São Sebastião, que vai ser o imaginário que eles vão ter da peste, por exemplo. Então, sempre que eles falavam de peste, provavelmente o homem medieval mediano ali, ele associaria a peste a uma queimada muito grande, a um incêndio, ou uma chuva de flechas, porque ele, não sei se você sabe da figura de São Sebastião, mas ele é um santo que foi crivado de flechas. Certo. Então, eles acreditavam que essas flechas seriam a peste, e São Sebastião protegeria eles dessas flechas. Então, você tem, de novo, o imaginário religioso, né? E essa questão do fogo é muito interessante, porque eles vão fazer fogueiras nas estradas para purificar a estrada, para purificar o ar, que é a mesma questão que você tinha das máscaras de corvo, que não era nem para você sentir um cheiro, era para purificar o ar, que eles achavam que o ar estava com um demônio. Então, uma das coisas também, Bas e Jefferson, que a gente vai ver muitas pinturas retratando justamente isso, né? Tem uma pintura que é a Dança Macabra, ou Dança da Morte, que vai exercer uma grande influência também sobre isso aí, caracterizando aí algumas coisas do imaginário, né? Como, por exemplo, caveiras, né? Esqueletos que vão estar relacionados a isso, né? E isso vai dar um caráter universal da morte, né? Como esse ressignificado aí da morte vai estar representado pelo esqueleto, né? Aquela foice que vem para assolar e levar a alma das pessoas, né? Então, ele também vem muito associado a isso nas pinturas desse período. É interessante, Léo, que você colocou aí essa ressignificação da morte, porque nesse mesmo quadro, Dança Macabra, nós vemos reis, nobres,
pessoas pobres, todos estão de mãos dadas com a morte. Então é aquilo que Bawlsky coloca, que a morte não faz acepção de ninguém, seja criança, seja nobre, todos estão atrelados a ela de alguma forma. E todos terão que prestar contas, independente da situação. E justamente Boccaccio coloca num trecho do seu livro aqui na página 15, que é a seguinte maneira. Os padioleiros, que eram aqueles que carregavam os mortos, caminhavam atrás de 4 ou 5 clérigos, com raras velas, as mais das vezes iam mesmo sem nenhum clérigo. Estes, quando o haviam, não perdiam muito fôlego em seus ofícios solenes. Ajudados pelos tais coveiros, depositavam os caixões de preferência na primeira cova vazia que encontravam. Então aqui a gente já vê um senso de urgência, tá? Eles não levavam mais os corpos para a igreja para serem velados, eles já iam direto para a cova. Um fato que a gente tem hoje também com o Covid-19 é que você não tem mais, você não pode velar o seu morto, você tem que lacrar o caixão ou cremar e exatamente já enterrar, ainda tem todo um processo para esse enterro. E posteriormente, o tratamento dado às pessoas mais pobres e a maioria da gente da classe média, lembrando que hoje a concepção de riqueza que nós temos é um pouco da classe média, era ainda de maior miséria. Em sua maioria, tal gente era retida nas próprias casas, ou por esperança ou por pobreza, ficando deste modo nas proximidades dos doentes e dos mortos. O que sobreviviam ficavam doentes aos milhares por dia. Como não eram medicados, nem recebiam ajuda de espécie alguma, morriam todos quase sem redenção. Então, a maior parte dos cronistas e a maior parte dos relatos que nós temos hoje da peste e das doenças do passado são feitos por esses cronistas, por esses poetas, por essas pessoas que estão dispostas a evitar, assim como nós colocamos Heródoto, que foi o primeiro cara que olhou e falou assim, olha, eu vou escrever a história. Os cronistas olharam e falaram assim, não, vamos fazer também alguma coisa aqui, vamos escrever a situação. E Boccaccio é um deles. E justamente a gente tem essa ideia teocêntrica sempre presente. Então, por mais que a peste negra tenha alterado as estruturas demográficas, tenha alterado os sistemas políticos, os costumes futuramente no processo civilizador para a Idade Moderna, a maior alteração, o maior impacto foi na vida religiosa do homem medieval, porque essa estava intrinsecamente ligada aos hábitos diários, ou seja, não havia separação entre o hábito religioso e o hábito comum que as pessoas tinham no seu dia a dia. Tudo era ligado. Também essa ideia de religiosidade, assim como houve esse aumento da religião, muitas pessoas também abandonaram a ideia de cristandade. Segundo Tamara Quirico, que é uma doutora da Universidade da UERJ e da UFRJ também, ela é doutora em História Social, ela coloca que as pessoas foram abandonando simplesmente a religião porque não viam necessidade de ir para um céu, não viam necessidade de chegar a algum lugar além da onde eles estavam, entende? Então eles simplesmente abandonaram a sua fé e resolveram curtir a vida. Bom, se nós já vamos morrer, vamos gastar o que nós temos, vamos viver da maneira como nós queremos viver, independente do que aconteça. E isso, exatamente isso, é o que faz com que essa doença se torne algo mais perigoso ainda, porque essas pessoas que não ligam para o momento são as pessoas responsáveis que vão estar espalhando ainda mais, estarão propagando isso. Então, assim, a mudança de pensamento faz com que a doença aumente o seu nível de contágio justamente porque algumas pessoas não ligavam para a doença. Simplesmente decidiram abandonar tudo e falaram, olha, não quero saber, eu vou viver a minha vida e é isso, pronto e acabou. De fato, isso foi algo que acaba por agravar a situação. E puxando um pouco mais atrás com o que o Léo falou sobre a morte, Robert Steve Gottfried, no livro The Black Death, Natural and Human Disaster in Medieval Europe, ele coloca o seguinte: a praga não faz distinção de classe social. Ela não há moral e nem
tem a ideia de aproximação como eu posso dizer? Nem tem a ideia de aproximação entre o que é certo e o que é errado, a questão da moralidade. Ela simplesmente se espalha pela população e faz o que tem que fazer. Algo que você colocou aí, já que eu achei muito interessante, que é sobre essa questão do afastamento da religiosidade, né, das pessoas por conta de todo esse desastre que aconteceu, né? Uma historiadora, Tamara Quirico, ela vai colocar um caso que aconteceu em Florença nesse período, que 3/4 da população religiosa lá, eles faleceram por conta da peste. E isso influenciou muito, né, nessa questão do abandono da fé, né, das pessoas, porque as pessoas que eram da fé, as pessoas que eram religiosas, que estavam cuidando das pessoas que tinham a doença e tudo, elas acabavam morrendo, e a maneira de como essas pessoas eram sepultadas é modificada. Ou seja, a gente não vai ter mais aquele ritual, porque, lembrando, dentro da religião, né, a passagem de morte, o funeral, ele é todo um ritual de passagem desse mundo para o outro, né? E agora, não tem mais esse sepultamento. As pessoas agora são jogadas em valas comuns, né? Por conta que não tem condições de fazer o enterro adequado. E também os corpos que começam a incendiar, porque não tem mais nem coveiro para cavar a vala, né? Então isso afeta muitas pessoas, para você ver como que o medo, né, traz e transforma e modifica algumas coisas que no imaginário das pessoas e acabam afetando até mesmo a questão da fé e das suas crenças, né, da modificação. A gente vê hoje que por conta do Covid-19 também muitos hábitos culturais que a gente já vivenciou, tem vivenciado, estão mudando e vão mudar, né? Uma das coisas que a gente vê muito hoje falando, que a gente vem vocês falar desde o início, esse isolamento social é algo que vai estar bem presente na nossa vida agora, né? Que já faz parte, hoje a gente já consegue isso de uma maneira mais tranquila por conta da relação com a tecnologia que a gente tem, né? E isso modifica bastante a nossa cultura, né? Com o que a gente vem vivendo hoje. Por exemplo, daqui a pouco as pessoas estão aí usando mais constantemente o álcool gel, né? Aqui no NASP, a gente a todo momento entra num canto, sai no outro, tem que estar usando álcool gel. Outra coisa também que modifica na forma de cultura, que está modificando na nossa cultura hoje, é a forma de se cumprimentar com as pessoas, né? Como que eu vou cumprimentar essa pessoa? Então, tem todo um impacto aí sociocultural que a gente sofre. Outra questão que é interessante da gente notar vai ser as procissões coletivas que eles vão fazer para expulsar a peste das cidades. Então você vai ter uma multidão de pessoas, que é mais ou menos igual a cena que o Léo descreveu, ou foi o Jefferson, não lembro agora. Minha memória tá bem fraca. A cena que no caso era umas pessoas andando com um padre na frente, com uma cruz. Então vai ter a mesma coisa, só que com procissão, vai ter autoflagelação, deixa eu ver mais o que eu anotei aqui. Enfim, penitência coletiva, o pessoal se batendo na rua. Aí você lembra de novo do Monty Python, com os malucos andando na rua que elas estavam falando Iesu Domine. Aí, pá, bate na cara. Dona eis requiem. Então você vai ver muito isso também, porque o pessoal, como o Jefferson falou, né, sociedade teocrática, Deus no centro, então todas as calamidades que acontecem são por algum motivo divino. Então para você, como pode dizer, para você se perdoar dos pecados, você teria que fazer essas procissões, né? É um duplo risco, você tá ali se batendo, você vai pagar de idiota, e você provavelmente vai pegar peste ou qualquer outro tipo de doença, de infecção que você possa pegar num local sem insalubridade, sem nenhum tipo de medida higiênica. Então, pode falar. Não, pode falar. Não, eu terminei. Então, assim, eu achei interessante a colocação da questão do tipo, as pessoas irem pra rua fazer penitência. Legoff trabalha isso, né?
No Uma História do Corpo na Idade Média, ele vai dizer, né, através do... Ele vai dizer que a questão da salvação da cristandade, ele tem que passar por uma penitência corporal, ou seja, essa autoflagelação, esse castigo corporal era o rito penitencial por excelência, era o que ia salvar você e evitar que você fosse pro inferno, né? Então, é interessante a colocação de que você tem as pessoas na rua fazendo essas penitências, fazendo esses sacramentos, fazendo essas procissões, porque elas acreditavam num ideal, na ideia de que Deus havia castigado elas e que elas precisavam dessa redenção. Então, de certo ponto, você tem uma ignorância por parte das pessoas, justamente como eu já havia comentado, você não tem um senso crítico. E aí eu volto a tocar no ponto do nosso hoje. As pessoas ainda vão pra rua, só que elas não vão pra rua para trabalhar porque elas precisam. Elas vão pra rua para manifestar contra algum governante, ou em apoio a algum outro governante, entende? Então, assim, a Idade Média é ignorância. E quando eu trato de ignorância, é falta de conhecimento. Idade Média é ignorância. Porém, hoje, na questão do Covid-19, é burrice. É estupidez. É estupidez. Porque não há comparação nesse sentido de mentalidade. Porque na Idade Média você tem um ideal, você tem um pensamento. Agora o nosso pensamento é outro. Nós temos total concepção e consciência do que é certo e o que é errado, o que existe e o que não existe. Então você ir pra rua para manifestar e correr o risco de se contaminar ou contaminar um familiar seu ou outra pessoa que não tem nada a ver com a história, isso pra mim é burrice. É estupidez. Sim, só para vocês terem ideia, né, de que isso é tão real que você falou, que uma das coisas que a gente sempre traz, né, que é a importância da história, é que a gente preste atenção no passado para que erros não se repitam no presente, né? Mas parece que as pessoas não têm esse costume de olhar a história no passado, rever o que aconteceu e tentar mudar essas coisas, né? Para vocês terem ideia, por exemplo, no período da gripe espanhola, né? Teve na Filadélfia um evento em setembro de 1918, onde reuniu 200 mil pessoas, né? E nesse evento, uma semana depois, os hospitais ficaram lotados e mais de 5 mil pessoas morreram devido a essa aglomeração, né? Então, como você fala, hoje é burrice você fazer algo assim hoje, né? Se reunir as pessoas. Então, você tem uma questão que é o que a gente estava discutindo antes da culpabilização de você ter um inimigo externo. Sim. E no caso da Idade Média você vai ter tipo meio que um desapego. Na verdade, não é nem desapego. O Delumonde vai chamar de estoicismo, que é vamos viver bem aqui. Tem um outro autor que da Idade Média, do período moderno, que ele vai falar que em vez de você ficar se preocupando, você tem que ser feliz. Isso tem até um fundo de verdade, porque se você ficar muito triste, você vai acabar morrendo de depressão. Mas é uma questão que o pessoal acha que não é nada, que é só uma gripezinha, né? Como, felizmente, algumas pessoas já disseram isso, inclusive pessoas da nossa sala, né? Mas não vou entrar nesse caso. Mas as pessoas acham que não é nada. Inclusive que na minha rua eu não lembro se o Jefferson lembra, mas tem um campo de futebol aqui na frente. Sim, sim. E eles cortaram a grama e estão jogando todo dia lá agora. Então você já tem uma aglomeração ali. Tem uma cesta de basquete na rua de cima, então o pessoal meio que não tá nem aí, né? Mesmo que aqui em Engenheiro Coelho você não tenha uma gravação do Covid, mas o pessoal tá meio que ignorando. Mas enfim, na Idade Média o pessoal, como não tinha tratamento, eles falavam, dane-se, eu vou pra rua mesmo e que se dane. Você tem até uma ocasião que o Delumonde vai citar, só que é um caso de cólera, em 1832, que é um pessoal numa festa, eles vão estar tudo de máscara,
aquelas festas de máscaras, né, das burguesia, o pessoal vai estar meio que tirando sarro até uma pessoa cair no meio com a cara toda azul. Daí o pessoal vai falar, então realmente a doença existe, a gente tem que se preocupar, né? Então, esses casos, eu não sei nem o que a gente pode atribuir, se é burrice, se é mentalidade, mas a questão é que as pessoas só vão se dar conta, tanto na Idade Moderna, Idade Média, Antiguidade Clássica, Contemporânea, só vão se dar conta que o perigo é real quando estiver acontecendo com eles. Ou com alguém próximo. A preocupação só surge quando o fogo chega perto da sua casa. É basicamente isso. Você só se dá conta do... Aham. Os mongóis invadiram e agora eu sei que existe mongóis. É basicamente isso. Basicamente, mas eu preciso sair para poder cuidar dos meus rabanetes, né? Exatamente. Deixa eu ali no campo pegar meus lírios. É. O Lutero vai dizer o seguinte, em 1527. Satã persegue aquele que foge e atinge aquele que fica, de maneira que ninguém lhe escapa. O que vocês acham que ele está querendo falar com isso? Acredito que ele está, de certa forma, atribuindo a culpa, tanto a culpa quanto alguns fatores a Satã, né? É. Tipo, olha só, você fez algo de errado, a ira de Deus vai cair sobre você. E quem vai levar essa ira, quem vai levar isso aí é Satã. Exatamente. É a famosa história do bode expiatório, né? Sempre Isso. ter algo pra culpar. Porque fica mais fácil você direcionar um ódio. Mais que isso. Porque é o seguinte, quando dava pet, o pessoal fugia. Tinha um pessoal que fugia, tinha um pessoal que ficava. Então o Lutero tá falando que, basicamente, não importa se você fugir ou se você vai ficar aqui, você vai sofrer de alguma forma. A mesma coisa que o prefeito de Limeira falou, acho que, não sei se foi semana passada, semana retrasada aqui. Ele falou um tempo atrás. Não precisa se preocupar, todo mundo vai pegar a doença e tem que ficar de boa com isso. É, O Lutero tava falando... Se ficar o bicho pega, se correr o bicho pega, e se ficar o bicho come. Tem uma frase da Dilma que exemplifica muito bem isso, que eu não lembro qual que é agora. Se alguém lembrar, por favor, fale. Ninguém vai perder, ganhar. Vai todo mundo perder. Isso aí. Então, você tem esse ponto de vista do Lutero, né? Que era um contemporâneo da época. E ele tava vendo que tava todo mundo fugindo, chegava a peste, todo mundo, a peste chegou, vamos fugir. O outro pessoal, vamos ficar, porque aqui é minha terra, né? Sempre tem isso. Tem um outro personagem que o Delamore vai citar, que são os Monati, que eles faziam trabalho sujo, no caso, né? Eles eram o pessoal da carrocinha. Sim. Só que esse pessoal da carrocinha, eles eram do mal, no sentido de que eles podiam roubar as pessoas, eles podiam ameaçar as pessoas com doença. Eles ameaçavam as pessoas, enfim, eles roubavam. Eles estavam ali carregando os mortos, mas ao mesmo tempo eles estavam cometendo furtos, cometendo assassinatos e todas as coisas. Né? Você tem uma outra questão que é interessante, que é a astrologia. Eu não gosto de astrologia, mas a gente tem que considerar que a astrologia é um conhecimento histórico também, né? A astrologia, para mim, hoje é um negócio, a astrologia do passado é outra. Mas o pessoal, eles falavam, o céu, aquelas estrelas estão alinhadas ali, acho que vai dar peste, alguém vai morrer, uma coisa assim. Então você tem vários bodes expiatórios, né? Você tem os astros, você tem Deus, você tem Satã, você tem os judeus, você tem os viajantes, você tem as minorias da época, os leprosos, mulheres, bruxas, entre outras coisas. Não foi um pouco, né? Que hoje nós culpamos os chineses, né? Nós não, né? Algumas pessoas culpam os chineses. O morcego, né? O morcego, o pangolim, o comunista, o seu amigo que se veste de vermelho, aquela pessoa que falou Karl Marx, nem sabe o que é. Outra frase que eu quero citar aqui do Delamore, deixa eu ver se eu acho ela aqui. O tempo de peste é o da solidão forçada. Eu achei essa frase muito impactante e eu acho que eu só queria falar ela mesmo. Faz sentido, porque nós acabamos nos isolando agora.
A Exatamente. sociedade em si, pelo menos 40% de acordo com o último censo, né, 40% da sociedade, 40% dos paulistanos estão isolados dentro dos seus lares, e isso acaba gerando uma solidão, porque você acaba cortando o contato dele com outras pessoas. De certa forma, o ser humano ele não foi programado para viver só. Há vários estudos científicos que dizem que o ser humano ele foi, digamos, acostumado a ter uma companhia. Tanto no lado criacionista quanto no lado evolucionista, ele foi basicamente treinado a ter alguém ao lado dele. E quando você priva essa pessoa de algo, maiores casos de depressão surgem daí. Então, o isolamento, por mais que ele seja efetivo e benéfico, ele acaba trazendo algum malefício no final das contas, mas não que ele não seja necessário. Exatamente. É o que o Apar ele vai falar sobre ter felicidade, né? A gente precisa, mesmo que num momento crítico, a gente precisa estar meio que não alheio ao que está acontecendo, mas tipo, conservar uma certa quantidade de felicidade, mesmo que a gente não possa estar perto de muitas pessoas, que a gente possa ficar um pouco mais feliz, né? Porque, apesar de contas, nós somos seres humanos. Isso ele falou lá no século XV, né? E é muito louco. Tem uma frase que é de um grande pregador, Mark Filling, que eu acho que fala bem sobre isso, que ele diz assim, ó: o ser humano pode passar algumas semanas sem comida, alguns dias sem água, mas nem um minuto sem esperança, porque quando acaba a esperança, aí vem a desolação, né? Vem a questão da depressão, que o Gerson falou, a ansiedade, o desespero, né? Então, é basicamente isso mesmo. Depois que nós entendemos que toda a situação medieval, século XII, XIII, XIV, em que nós temos aí o pensamento teocentrista, em que nós temos que as pessoas entendem a peste negra como um castigo divino, como algo que decorrente de pecados, o inferno próximo, o apego à religião, o abandono da fé, a contaminação, tudo isso girando em torno da sociedade e de um Deus. Há consequências, no caso, há mudanças indiretas. Você tem uma mudança na política, você tem uma mudança nas questões da saúde, como o Léo já havia falado, os médicos que vão surgir agora, novos cuidados, novos procedimentos de enterro. Você tem as mudanças demográficas, porque metade da população do mundo, e quando eu digo mundo é a Europa, porque é como a concepção de mundo que eles tinham, né? Metade dessa população europeia desaparece porque morre, até que uma cura possa aparecer ou algum cuidado. E por final você tem a mudança de hábitos, né? Que aí entra Norbert Elias com o processo civilizador, onde ele vai colocar como eram os hábitos para a transição da Idade Moderna, né? Que no caso a peste negra se minimiza, na verdade, ela nunca acabou. Ainda há evidências que acontecem hoje, né? Ela se minimiza, você tem a entrada da Idade Moderna e você tem a mudança nos costumes. E aí é que entra o processo civilizador, justamente o responsável pela ação de mudança de hábitos. Ou seja, agora você vai ter que ter cuidados à mesa. É claro, não são os cuidados que nós temos hoje, né? Nós temos, não são os cuidados, por exemplo, vamos lavar as mãos ou vamos comer com garfo e faca. Não, são diferenças. Agora você não pode mais cuspir sobre a mesa, você não vai escarrar quando você estiver jantando, você não vai beber na mesma tigela, e se beber você não vai enfiar a sua língua dentro da tigela, você não vai molhar o seu pão na tigela de sopa. O copo que você vai beber tem que ser de uma maneira diferente da que o amigo do seu lado, que a pessoa do seu lado vai beber também. Ao enfiar a mão dentro do prato de comida, há um cuidado diferente, entende? Então, tipo,
você tem toda essa mudança de hábitos que vai partir da classe nobre, da burguesia, vai partir deles e da nobreza, para a classe mais pobre. Então um imita o outro. Então justamente, por mais que inconscientemente conscientemente eles estivessem assimilando isso à separação dos mais pobres, inconscientemente e indiretamente, a peste negra estava presente nesse sentido, justamente porque você já havia visto anteriormente que algumas ações, alguns hábitos não eram saudáveis. E justamente futuramente você vai alterar eles. E é aí que na Idade Moderna nós temos a mudança de hábitos, justamente com o processo civilizador, que vai se alterando, justamente como ele vai se alterando hoje, até os dias de hoje. O último pedido que eu vou fazer para vocês aqui é recomendação de livros, de filmes, de literatura, qualquer coisa aí que seja interessante para entender um pouco melhor a peste, para entender melhor os hábitos. Olha, eu vou ter uma indicação de um jogo que saiu, que é a Plague Tale Stories. É um jogo que ele ganhou diversos prêmios, porque ele trata justamente do período da peste negra, né, da questão dos ratos e tudo, e ali você acompanha uma irmã cuidando do irmão mais novo, e cara, é muito emocionante a história, como é contada desse jogo, né, como ali entra um pouco do imaginário, que a gente pode ver a questão do medo, como ele é um pouco mais assustador, né, porque é um jogo feito para isso, né? Mas ele tem essa temática daquele tempo e é bem interessante. É uma indicação minha aí para quem gosta de jogos, né? Quem gosta de estar, enfim, antenado, né, nessas coisas também de história. Ele também faz um bom papel ali nesse quesito. Como a maior parte como eu sempre opto por fontes primárias, a maior parte das leituras que eu faço são em outro idioma. Geralmente, 90% das leituras que eu faço são em outro idioma. Então, sempre vai tratar de biografias estrangeiras. Mas, assim, eu indico Boccaccio, né? Giovanni Boccaccio, Decamerão. Tá? É um livro muito bom, ele é muito simples a leitura. Eu indico também The Black Death Transformed, do Junior Cohn, e o The Black Death Natural and Human Disaster in Medieval Europe, do Robert Stephen Godfrey. Esses são basicamente a base que eu usei para poder fazer toda essa análise, e eu me arrisco a dizer também que o Le Goff, com o seu Uma História do Corpo na Idade Média, ele possa contribuir bastante, justamente para a gente poder entender o contexto atual. Até porque todas essas leituras, se você tiver pelo menos um pouco de interesse, todas essas leituras são muito fáceis de ser compreendidas. Não há dificuldades, não há devaneios, nem muito floreios. Então, é uma leitura simples e básica. E caso queira se aprofundar mais ainda, eu indico os análises de Camaldulensis, do Cenório Beneditino. Tem na internet, tá? Só que aí você vai ter que procurar um jeito de traduzir eles. Mas eles também... Esse é um pouco mais difícil, mas eles retratam muito bem o contexto da época. Muito bem, eu vou tentar deixar na descrição dos links aí todos os nomes desse monte de livro aí, porque... Como já diria um sábio muito contemporâneo, é muita palavra escrita, muita coisa escrita aí. Tem que deixar anotado. A minha contribuição de leitura vai ser o Jean Delumeau, História do Meio do Ocidente. Eu acho que ele é um livro extremamente fácil de ler, ele é engraçado. O Jean Delumeau, ele deixa tudo engraçado, tudo cômico. E ele apesar de ser caro, acho que está uns R$60 hoje, ele é muito gostoso de ler. Eu acho que eu li essa parte da peste em 2 dias. Umas 70 páginas, mais ou menos, bem rapidinho. Tem uma série na Netflix chamada Ladrões da Floresta. Ela se passa na Bélgica ali, na Holanda, não lembro onde que é exatamente, no século XVIII, que a gente vai perceber muito essa questão do processo civilizador, dessa questão dos costumes, da higiene,
o pessoal passando, o pessoal indo pro prostíbulo passando uns bagulho estranho no pênis para não contaminar as mulheres e vice-versa. Inclusive eles mostram como que eram as camisinhas do passado, né, os métodos contraceptivos. Eu achei muito interessante, é muito legal essa série. E para jogo, quem quiser jogar Stronghold Crusader vai sofrer muito catando cocô. É só isso que eu tenho a dizer. Bom, é isso aí. A Peste vai ficando por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, curtam não sei, se inscrevam nos canais aí, se inscrevam nos youtubers. E fica por aí mesmo. Alguma palavra antes da gente fechar aqui? Sim, só para quem quiser, de curiosidade, comparar nosso tempo que estamos vivendo agora, tem a música aí do Raul Seixas, né? O Dia que a Terra Parou. Então, beleza. É isso aí, pessoal. Até daqui a umas semanas, dias, sei lá.